Oi, dando início então a essa série de vídeos sobre gestão do tempo, nós vamos falar um pouquinho sobre qual é o objetivo desse gerenciamento do tempo, dessa ideia de planejar um trabalho de conclusão ou um projeto acadêmico, e sem perder de vista que é importante olhar nesses níveis mais abrangente, né, um plano geral até chegar num plano de ação e dá para citar aqui essa frase do Jaime Wagner na Arte de Planejar o Tempo, onde ele coloca que não se controla o tempo, mas sim nossas ações conscientes, pela prática de três disciplinas: a reflexão para dar significado, o planejamento para realizar e a organização para focar. E é justamente aí que nós vamos começar então a pensar no planejamento, na gestão do tempo, pensando qual é o objetivo, fazer uma reflexão para que a gente tenha o real significado desse projeto, desse trabalho, desse momento que nós vemos algo importante que merece um planejamento, uma boa gestão para ter um bom resultado. Então é perguntar por quê e para quê, né? Esse trabalho que eu vou fazer, o trabalho de conclusão de curso, ele serve para quê na minha vida nesse momento? E aí tem uma técnica que a gente usa que é dos 5 porquês. Então, se num primeiro momento eu pergunto para quê? Ah, é para me formar. Sim, mas por quê? Ah, porque me formando eu vou cumprir algo que eu me propus há 5 anos atrás, quando eu entrei no curso. Sim, mas por quê? Por que que eu entrei no curso? Por que que eu me propus a me formar há 5 anos atrás? Porque tem algo que eu quero realizar na minha vida que tem a ver com essa profissão que escolhi. Por quê? Bom, aí a gente começa a aprofundar esse porquê até chegar na essência. Então, a gente vai fazendo a pergunta 5 vezes. Esse quinto nível seria o nível mais profundo, onde nós vamos entender muitas vezes um propósito maior, né? Ah, porque eu quero transformar a vida das pessoas, modificando o espaço onde elas vivem, atender a uma necessidade, a um requisito de um cliente para ele ter mais qualidade de trabalho ou de saúde na sua residência, enfim, aí vai ter uma motivação que é mais profunda. Então é fundamental entender o para que está se olhando para esse projeto, porque isso tem importância na vida nesse momento. O segundo estágio do planejamento é um plano geral. Então a gente tem que ter, depois de definido o objetivo, um plano para saber o que, né? Então, o objetivo seria o porquê e o plano geral o que. Depois disso, aí sim, nós vamos para um plano de ação, onde a gente vai poder pensar numa organização e manter o foco, e vem a ser o como, né? Então, nesse sentido, tanto o para quê, o que e o como fazem parte dessa primeira reflexão que é fundamental antes de começar a pensar em qualquer sistema de planejamento ou mesmo a colocar datas como metas, é definir claramente objetivos para daí traçar um plano geral e por sua vez um plano de ação. As respostas dessas três perguntas é que vão resultar num processo de planejamento pessoal. Sem essa reflexão inicial, esse planejamento perde o sentido e talvez nem seja eficaz, não sirva para a tua vida nesse momento, não vai ser uma ferramenta que vai te auxiliar. Então, o primeiro passo para o gerenciamento do projeto TCC é definir claramente o projeto e os seus objetivos. E aí sim nós temos que conhecer os prazos, os resultados necessários em cada etapa. Mas lembrando que é importante responder essa pergunta: o que e para quando? Entendendo que a gente tem aí etapas muitas vezes já pré-definidas, então é buscar essas informações. Como, por exemplo, no trabalho de conclusão de curso desse semestre, do curso de arquitetura, a gente pode ter lá, produzir um trabalho de conclusão em um semestre. Ok, esse é um objetivo e eu tenho um longo prazo aí, que é um semestre, são 4 meses. Mas também poderia ser elaborar um trabalho ou projeto acadêmico importante, que tenha um prazo definido. Ou mesmo conseguir gerenciar as disciplinas e os prazos das atividades em um semestre letivo, que daí pode ser qualquer disciplina do curso, especialmente o curso de arquitetura, que é um curso que demanda uma dedicação bem grande de tempo e muitas vezes os alunos se perdem na questão da gestão do tempo, acabam tendo uma qualidade de vida prejudicada nesse sentido, não tendo sono com qualidade, convívio com a família, uma série de prejuízos, vamos dizer assim, no lado pessoal, né? Então pode ser para gerenciar qualquer projeto. E lembrando então que a gente sempre vai partir de um problema, de uma questão,
Daí sim traçar como uma estratégia um planejamento para chegar em soluções e, consequentemente, o resultado. Mas isso é fundamental ser visto dentro de um contexto, e o contexto é o que vai nos fazer compreender tanto as limitações que nós temos quanto o potencial disponível naquele momento. Então é importante ver, bom, que tempo eu tenho disponível para dedicar para esse trabalho? Qual é a minha capacidade de trabalho? Eu já me conheço, eu sei como eu funciono. Qual é o horário que eu sou mais produtiva? Que tempo eu vou dedicar para esse projeto importante da minha vida? Questões de saúde, qualidade de vida, o que que eu já tenho, o que que eu vou precisar implementar, que limites eu preciso colocar, questão de sono e descanso, a pressão, o estresse, o excesso de tarefas, tudo isso faz parte de uma compreensão inicial de qual o contexto que eu tô. E aí sim é possível iniciar a traçar esse roteiro. O roteiro vai passar por um plano geral, e é isso que a gente vai ver nos próximos vídeos, como fazer um plano geral, um plano de ação, uma avaliação sistemática do processo, porque se eu só planejar e não acompanhar e não controlar resultado, não adianta, eu não vou ter o resultado no final do processo. Então é importante traçar os planos e também fazer uma avaliação sistemática do processo, acompanhando resultados. Isso, claro, sempre gerenciando o contexto pessoal, que vai ser individual, e a rotina. Então é importante a gente ter esse horizonte em mente, e eu sugiro no final desse vídeo uma pequena atividade, né? Então, depois de assistir esse vídeo, vamos cada um responder, né, a essa pergunta de uma forma pessoal. Para que esse projeto serve à tua vida? Responda, mas responda até chegar no nível mais profundo dos 5 porquês, que seria o valor fundamental. Esse sim que é realmente importante para ti. Depois disso, pode ser numa lista, num papel, numa reflexão, enfim, uma anotação pessoal. Então, depois de responder o para quê, aí sim, declara, escreve claramente quais são os teus objetivos. E eu sugiro fazer isso numa anotação pessoal, de preferência escrita, de próprio punho, que tem um peso maior quando a gente redige isso à mão, né? É muito fácil colocar isso no computador, mas é importante ter aqui um compromisso pessoal. Então, fazer isso à mão, registrando os prazos e resultados necessários para cada etapa. Então, seria uma pequena anotação onde fica definido qual é o valor fundamental desse projeto para a tua vida e que prazos e resultados são os principais que têm que ser atendidos. Hoje, então, nesse vídeo era esse o conteúdo que eu queria transmitir. Essa atividade é importante ser feita antes de assistir o próximo vídeo, quando a gente vai dar continuidade aos demais passos para fazer uma boa gestão do nosso TCC. Até breve!